Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristão. O conteúdo de hoje é sobre o que é o pecado. Vocês sabem, vocês têm noção de o que é pecado, pessoal? Tá, vamos lá então, gente. Tá, me desculpa estar tirando aqui o casaco, é porque eu tô sentindo calor. Ok, pessoal? Tá, vamos lá. O que é o pecado, gente? Assim, eu vou falar aqui de um termo bem... Tá, pecado o que é? No contexto religioso, no caso, uma transgressão ou qualquer violação deliberada da lei religiosa, moral ou divina. Ok, pessoal? Tá, vamos lá, gente. Assim, cada religião, pessoal, tem assim uma visão sobre o pecado. Tem religiões que levam o pecado em conta, sim, tal, e tem outras que não, que o pecado não faz parte da filosofia delas, ok, pessoal? Aqui tem uma religião que não é muito conhecida no Brasil, pouquíssimas pessoas do Brasil, creio eu, faz parte dessa religião, tá? Assim, ela tem, assim, tipo, ela é uma religião monoteísta, ok, pessoal? A origem dela é lá da Pérsia, tá, gente? E assim, a filosofia dela, pelo que eu vi, é cristã, tá, gente? É cristã. Ok, pessoal? Vamos lá. Que é o Bahá'í. Bahá'í, na verdade. Ok, gente? Aqui na letra I tem o acento, mas é Bahá'í. Ok, gente? Bahá'í, para eles, o pecado é o quê? É a desobediência a Deus, tá? E inclui o quê? Raiva, ciúme, hipocrisia, preconceito. E a falha de seguir as leis Bahá'í. Ok, pessoal? Para eles isso é pecado, tá? Tipo, a raiva, pessoal, é pecado? É, não deixa de ser. Vou falar eu no meu ponto de vista, o que é pecado? É aquilo, no caso, eu tô com raiva, a minha raiva pode prejudicar os outros e a mim própria, entendeu? Para mim, pecado é aquilo que prejudica as outras pessoas e a mim, ok, pessoal? A raiva é pecado. Ciúme também é. Ciúmes, tipo, entre um casal. Principalmente um ciúme muito exagerado, pessoa possessiva, marido possessivo. Ele prejudica a esposa dele e a ele próprio. Ah, mas a ele próprio por quê? Porque é o seguinte, hoje em dia, pessoal, séculos atrás não era assim, mas hoje em dia, né, tipo aqui no Brasil, outros países aí, pela lei, o marido que agride a sua esposa pode ser preso, ok, pessoal? Pode. Eu sei que tem casos aí, né, que essa lei não funciona muito bem, não, mas tem alguns casos que funcionam, ok, pessoal? Então, assim, além do marido prejudicar a esposa, prejudica ele próprio, pode ser preso
E qualquer outra coisa pode acontecer. Ele pode apanhar de várias pessoas, quer queira ou não, as pessoas se revoltam, tá? Qualquer coisa do gênero pode acontecer com ele. Então, é pecado sim, tá? E tem também a inveja, tá? Que é meio parente dos ciúmes, né, pessoal? Assim, mais ou menos, tá? A inveja prejudica a pessoa que é invejada e o próprio invejoso. E aí, é pecado. Tá? No meu ponto de vista, pessoal, pecado é aquele sentimento ou ação, tanto falada, pensamento, que prejudica alguém, seja quem for. Daí se torna pecado. Preconceito é pecado. Com certeza, preconceito é pecado. É tu ter uma ideia lá que, tipo, eu não gosto de quem é de nível social baixo por causa disso, daquilo. É um preconceito. Ok, pessoal? É preconceito. Que assim, não é o... Na realidade, gente, não é o que a pessoa tem, quantia de dinheiro, seja o que for. É a índole que vale mais, gente. Ok? Mas para uma boa parte de pessoas isso aí não quer dizer nada. Tem muitas pessoas, o ser humano em si, ele é um pecador, pessoal. Não adianta. Pode frequentar a igreja, pode ir no templo budista, o que for. É um pecador. Tá? No dia a dia, nós todos cometemos pecados. Por boa parte das vezes, pecados leves. Ok, gente? Não adianta, tá? A única diferença é que tem pessoas que cuidam muito isso, ok? E outras não estão nem aí, tá, pessoal? Essa é a diferença. Mas todos nós cometemos pecados. De vez em quando, quem é que não fica com um pouco de inveja de alguém? Que a fulana é mais bonita, todo mundo tem inveja da beleza. Mas não é só beleza que existe. Às vezes a pessoa pode ficar com inveja de uma pessoa que é inteligente. Já aconteceu comigo no ano passado, um colega meu, aonde eu frequento, que eu vi que ele é muito inteligente, ele tem uma facilidade de assimilar ali as coisas, tudo. Ok, pessoal? E eu me dei conta que eu tava ficando com inveja dele, tá? Só que é o seguinte, eu transmutei essa inveja. Por quê? Porque, assim, eu comecei a ver, cada pessoa tem a sua maneira de assimilar ali o que está estudando, o que está aprendendo. Ok, pessoal? Tá? Tipo assim, ele tem qualidades. Uma delas é essa facilidade que ele tem de assimilar. Eu tenho minhas qualidades. Óbvio, eu já não tenho essa qualidade que ele tem. Mas nem por isso é motivo de eu ficar invejando ele. Ok, pessoal? Eu botei isso na minha cabeça, transmutei, tudo bem. Porque ele é uma pessoa boa. Tá, pessoal? Tá? Mas tem pessoas que não se dão conta. O problema do invejoso, que ele não se dá conta que ele tá tendo um sentimento ruim por aquela pessoa. Tanto é que tem histórias de pessoas invejosas, gente, que já mandou fazer feitiçaria contra a pessoa que ela tem inveja, já botou veneno na comida da pessoa que ela tem inveja, já difamou a pessoa que ela tem inveja, inventou lá uma história que não é verdade, a pessoa ficou difamada injustamente por um invejoso, tá, gente? Tá? Porque o invejoso não se dá conta. Esse é o problema. Ter inveja, qualquer um pode ter de alguém.
tá? Mas tem que se dar conta para essa inveja ela não se transformar numa doença, num pecado grave até, gente, tá? Vamos lá então. Tá, aqui as leis Bahá'í, que é as leis de Deus, tá? Assim, tem, tá, pessoal? E essa religião Bahá'í, ele tem uma filosofia tipo assim, que pecar é seguir as inclinações da própria natureza inferior, pessoal. Se desviar de Deus, ok, pessoal? Tá? E aqui tem um ditado, tá? Que é bem interessante, gente. Cuidem de si mesmos, pois o maligno está à espreita, pronto para prendê-los. Cinja-se contra os artifícios perversos e, guiados pela luz do nome de Deus que tudo vê, escape das trevas que o cercam. Ok, pessoal? Tá? E tem um outro aqui. Essa natureza inferior nos humanos é simbolizada como quem? Na filosofia Bahá'í, gente, Satanás. O ego maligno dentro de nós, não uma personalidade maligna externa. O ego maligno, pessoal, ok? Tá? Eles têm assim, pelo que eu estudei um pouco, uma filosofia parecida com a nossa. Eles são monoteístas, ok, pessoal? Tá? Daí, tá. Agora, aqui uma outra crença. Essa crença, gente, eles não levam em consideração o pecado, ok? Eu até um pouco concordo com a filosofia deles. Ok, pessoal? Que crença é essa? O budismo. Tá? Assim, pessoal, o budismo, eles não têm a ideia do pecado ali, tá? O que o budismo, eles acreditam muito, gente? Assim, da lei da causa e efeito. O que tu fizer de mal, tu vai receber de mal de volta para si. O que tu fizer de bem, tu vai receber de bem para si. Eles acreditam muito nisso, gente. Nisso, tá? E se parar para pensar, isso é uma verdade. É, gente, tá? Não adianta dizer que não, que é, pessoal. Que é, tá? Gente, assim, que faz hoje, ou fez, né, no caso, hoje ou ontem, lá de maldade, seja o que for, pessoal, voltará mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde contra nós, gente. Isso é real. Ok, pessoal? Tá? Então, o budismo leva muito a sério isso, gente. Ok? Óbvio que eles têm aqui regras também, pessoal. Tá? Tá? Pessoal, eles têm aqui que eles consideram assim pecado, no caso assim, é quando assim se refere a transgressões contra o código
moral universal, gente. Tá? Pessoal, aqui que eles consideram no budismo, né? Budismo Mahayana, 5 crimes são referidos como Pali e são mencionados no Sutra pregado pelo Buda sobre a extinção total do Dharma. Ok? Isso aqui para eles é considerado pecado. Apesar desse, eu acredito que essa palavra eles não ficam mencionando. Os monges, pecado, ok? Mas são 5 crimes ou pecados. Pecado também é tipo um crime, é um pecado, tá? O que é pecado para eles no budismo? O que é pecado mesmo, de verdade, pessoal? Aqui, injuriar um Buda, gente. O Buda, o Siddhartha Gautama. Sim, pode ser ele ou qualquer outro Buda, gente. O que eu vou falar para vocês aqui? Buda, gente, tem mais de um. Ok, pessoal? Tem mais de um Buda. Existe vários Budas, gente. Não é só um, não é só o Siddhartha, tá? A diferença é que o Siddhartha foi o primeiro Buda a existir. E após ele, já começou a vir outros Budas e vai continuar vindo mais Budas, pessoal. Por que tem imagens de Buda que é magro e imagens de Buda que é gordinho? Ok, pessoal? Podem observar bem. Tem vários Budas e um é diferente do outro, até fisicamente, pessoal. Tá? Aquele que é gordinho, carequinha, ele é o Buda, mas ele não é o mesmo Buda que é o Siddhartha. O Siddhartha, pessoal, ele é magro. Eu tenho a imagem do Siddhartha. Ele é magro. Ele é bem diferente daquele Buda que é gordinho e careca. Ele é bem diferente. E o Siddhartha, a posição dele ali, tudo, a imagem dele, ele tá com a coluna reta, as pernas cruzadas e essa posição assim. E com os olhos fechados. Bem assim, pessoal, tá? É assim a posição dele ali na imagem, ok, pessoal? Ele é magro, tá? Não usa nenhuma roupa aqui por cima, só por baixo, tipo de uma calça e algo aqui por cima muito bonito. A imagem dele é muito bonita, gente. E tem aquele Buda popular que muitos conhecem, que é o gordinho lá, barrigudinho e carequinha. Um cara de felicidade, que é o Buda da prosperidade. Ok, pessoal? Que muita gente põe moeda, lentilhas e assim vai por diante. Ok, pessoal? É o Buda da prosperidade, é o Buda da riqueza material, vamos dizer assim. Ok, pessoal? Outro, matar um arhat. O que é um arhat? É um monge, pessoal. Sabe esses monges que aparecem bem magrinho, tal? Até tem um que volta e meia tava aparecendo aí, seguida, que tem 120 anos. Esse é o Arhat. Arhat. Olha, gente, eu não sei como falar porque a língua deles lá eu não conheço, tá? Mas é isso aí, tá? São monges. Ok, pessoal? Tá? É um crime matar um monge. Tá? No caso, um pecado. Ok? Outro, criar um cisma na sociedade de Sangha. Sangha é uma sociedade
de paz, harmonia e tudo. O que é criar um cisma? Criar, tipo, ali uma separação, de repente uma discórdia naquela comunidade, digamos, religiosa, no caso, que está todo mundo em sintonia com a filosofia ali da comunidade. Daí vem uma pessoa ou algumas pessoas e cria um cisma, tá, pessoal? Ali, tá? Cria ali um clima muito desconfortável, ok? Daí o que acontece? Discórdia, isso, da discórdia ali na comunidade, ok, pessoal? Isso aí em qualquer comunidade que for, até cristã, tanto faz. E isso acontece volta e meia, né, pessoal? Considerado pecado para eles, ok, pessoal? Pecado. Matricídio. O que é matricídio, pessoal? Matricídio, né, no budismo considera um pecado muito gravíssimo. Matricídio também, que é matar a própria mãe, ok, gente? Óbvio, nós também consideramos, tá, pessoal? Com certeza, tá, gente? Isso aí é um pecado até imperdoável, quer queira ou não, né, gente, tá? E patricídio é também um pecado muito grave e imperdoável, que é o matar, tirar a vida do pai. Ok? Isso aí em qualquer cultura, né, pessoal? Tá? É imperdoável. Pessoas que deram a vida, que assim que te colocaram no mundo, tu fazer esse ato. Ah, mas tem pai e mãe que maltrata e tal, isso que é aquilo. Tá tudo bem, gente. Tem pai, tem mãe, que na verdade, eu sei disso, tá? Que não merece o amor do filho, ok? Tem. Mas chegar ao ponto de cometer esse ato, daí não, né, gente? Na verdade, com ninguém, né? Quem dirá com pai e mãe. Tá, teu pai te maltratou e tal, tua mãe te maltratou, é o seguinte, te afasta. Se tu não perdoa o teu pai, não consegue perdoar o teu pai ou a tua mãe, te afasta, dá um tempo, não te aproxima muito. Se tu não tem uma afinidade com teu pai ou com a tua mãe, te afasta e tal. Tem vontade de falar umas verdades, vir dizer, olha, não gosto disso, disso e disso. Pega e fala para a pessoa também. Ok, pessoal? Eu falo isso porque eu tenho a minha mãe, tá? Que assim, eu não vou dizer que ela me maltratou, mas muito do que ela descarregava em mim, tá? Ela descarregava muito a raiva dela em mim. Não porque ela tinha raiva de mim, ela tinha raiva do meu pai. Descarregava em mim. Eu sofri, vou falar, eu sofri muito com a minha mãe. Ok, gente? Nesse ponto aí, pessoal, tá? Mas com o tempo eu fui me afastando e com o tempo eu fui falando as verdades para ela, vou dizendo. E ela sempre dizia assim, ah, tu puxou teu pai, tu tem um gênio. Mas com a intenção de me ofender, tá? Não, ela não assim pegava e só comentava isso, ela tinha intenção. E eu não gostava disso. Eu disse, chega, basta. E eu disse para ela, tu fala, tu me ofende, tal, tudo porque tu tem raiva do meu pai. Só que eu não tenho culpa. Então tu corrija isso. Eu disse isso para ela. Porque não dá mais. E eu não tenho obrigação de tolerar isso. Falei para ela.
tá, pessoal? É pegar e falar, gente. Conversar com a pessoa. O problema, às vezes, das pessoas, filhos, casal, familiares, é que não conversam. Não pega e não diz para a pessoa, não tô gostando disso aqui. Pega e fala. Agora, se a pessoa, ela vai gostar ou não, vai se sentir ofendida ou ela vai entender, daí é com aquela pessoa. Tu fez a tua parte. Ok, pessoal? O problema é esse, falta de comunicação entre as pessoas, principalmente entre familiares, pessoal. Tá? É isso, gente. Eu sei porque eu já passei por situações, tá? E para mim a melhor maneira foi eu vir falar, não tô gostando disso, tá? Gente. E se a pessoa não adianta, ela não entendeu e tal, o problema é dela. Pega e se afaste e deu. É tipo assim, não abandone, de jeito nenhum. Não abandone, eu sou contra abandonar pai e mãe. Principalmente numa hora que estão doentes e tudo mais. Sou contra, tá, pessoal? Mas daí não fica tão próximo assim, se a pessoa ela faz tão mal pra ti, tá? Só isso, mas jamais abandone a mãe e o pai. Não faça isso, gente, tá? Vamos lá, voltar ao assunto. Já o cristianismo, né? Assim, o cristianismo, gente, ele tem, né, assim, como base, tá? Aqui, pessoal, assim, sobre a redenção em Cristo, ok, gente? Tudo mais, tá? A perda de amor pelo Deus cristão, a elevação do amor próprio, ok? É assim por diante, tá? Vamos lá, pessoal. Tem a língua hebraica e o grego, ok? Que fala sobre o que significa o cristianismo, tá? Tá. Aqui, errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo ideal ou padrão, no hebraico e o grego. E no latim, pessoal, o termo, né, é vertido por peccato, pecado, tá? Pessoal. E daí o evangelista João utilizou, gente, os substantivos amártia, anômia e adíquia para se referir ao pecado. Amártia significa errar o alvo, pessoal, desviar-se do caminho de retidão e honra. Ok, pessoal? Tá? E anômia, gente, significa ilegalidade, violação da lei. Ok? Tipo, ilegalidade, violação da lei é considerado pecado. Adíquia significa injustiça, violação da justiça. Tá? O que está fora da justiça é pecado. Vamos dizer assim, a justiça divina, ok, pessoal? Também a justiça daqui, assim, tem coisas que são, né, erradas, tá? Na verdade, pessoal, no meu ponto de vista, eu considero mais a palavra errar, gente, tá? Se prejudicar a si mesmo e aos outros, o pecado, tá? No meu ponto de vista. E aqui tem alguns ditados aqui. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Toda iniquidade é pecado, e há pecado
que não é para a morte. Tá. Iniquidade, o que é, pessoal? Iniquidade é maldade, tá? Eu até vou ver aqui para vocês o que é mesmo uma iniquidade. Eu já tinha visto, tá, pessoal? Aqui, mas eu vou ver. É injusto, o oposto do que é justo. Injustiça, ok, pessoal? Comportamento contrário à moral. Tá? A religião, a igualdade. Desigualdade, ok, pessoal? Tá? Comportamento, ação perversa e maldosa, malevolência, iniquidade, tá? Daí, é isso que a iniquidade quer dizer, ok, pessoal? Aqui vamos ver o catolicismo, gente. O catolicismo tem uma variedade de pecados, tá, pessoal? Um deles é que é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Isso aqui, segundo Santo Agostinho, pessoal, tá? Pecado para ele é isso aqui: uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna, tá? O que causa isso? Ofensa a Deus e ao seu amor. Ok, gente? Tá? E tem os 10 mandamentos, ok? Também, tá? Tipo, eu vou falar alguns aí dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Sim, deve-se de honrar pai e mãe, com certeza, pessoal. Com certeza. Ok, gente? Sim. Tá. Agora, me maltratou e tal, se afasta e tal. Mas o seguinte, não fica falando muito mal do teu pai, da tua mãe também pros outros, né, pessoal? Não fica. Quer arrumar um terapeuta, arruma e tal, isso que aquilo. E conversa com a pessoa e diz, ó, não gosto disso, disso e deu, tá? Tem que se comunicar com a pessoa, para a pessoa se dar conta do erro que ela tá cometendo, gente, tá? Honrar pai e mãe, tá? É um mandamento, tá? Assim, nunca desonrar o pai e a mãe, ok, gente? A não ser, né, em caso extremo, daí é diferente, tá, pessoal? Mas fora isso, se deve de honrar. Agora, um mandamento aí que fala bem de pecado: não cobiçar a mulher do próximo. Ou cobiçar o marido da próxima. Cobiçar o marido da próxima é tão comum, né, gente? Agora, cobiçar o marido da próxima é pecado? É, gente. É. Por quê, gente? É o seguinte, quando se cobiça o marido da próxima, ao ponto de querer se envolver com o marido da próxima, gente, o que está acontecendo ainda aí? Tá? Principalmente se o marido da próxima aceitar se envolver. Com a própria, né, de Takuja, vamos dizer assim, né?
a que tá lá cobiçando ele. Gente, isso aí, pessoal, quando chega ali a acontecer mesmo que não se deve de acontecer, pessoal. O que pode acontecer no futuro? Destruição de lar, destruição de família, pessoal, porque é o seguinte, se os dois chegam ao ponto de ter um caso, virarem amantes, chega uma hora, quer queira ou não, gente, a esposa descobre. E aí? De duas uma, ou ela se separa do marido em seguida, ok, pessoal? Tá, eu sei que tem pastores que dizem, não tem que se separar por causa disso, tem que perdoar. Ó, depende, pessoal, tudo bem, tem que perdoar. Só que é o seguinte, agora, se é pra ficar com a pessoa que te traiu ali, e tipo, uma das coisas mais importantes que o marido destruiu, o marido daí, tá? A outra lá, essa aí, a não ser que ela é melhor amiga ou irmã, algo assim da esposa dele, tá, gente? Daí ela é culpada também de destruir a confiança da esposa. Tu diz destruir a confiança da pessoa, olha, é difícil do relacionamento ir adiante. Difícil, gente. Difícil tanto a esposa ou como o marido que foi traído, tá? Tem pessoas aí que seguem em frente ao relacionamento após isso. Por quê? Eu acredito, tá? Eu tenho uma amiga que aconteceu há pouco tempo isso com ela, tá? Ela tá seguindo em frente tudo, mas não foi fácil para ela, tá? Vou falar o porquê, pessoal. A pessoa tá sempre desconfiada daí. Ela não confia naquela pessoa. Tipo, aquela pessoa vai num lugar, ela atrasa meia hora, 15 minutos. A pessoa que foi traída, gente, a primeira coisa que ela pensa, tá me traindo. Entendendo, pessoal? A pessoa que é traída, o cônjuge dela que já traiu, que ela descobriu no caso, ele tá aqui no celular olhando e tal, 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 tal. O que a pessoa traída vai pensar, pessoal? Tá falando, tá me traindo, tá? A pessoa que já foi traída, gente, ela perde a confiança. Perde, gente. O cônjuge, tá? Vou falar cônjuge, botando marido e esposa que já traiu, tá? Cônjuge lá que traiu, que foi o traidor, dá uma olha para uma pessoa, às vezes só por olhar, nada de tão assim, a que foi traída, pega e já cutuca. O que tu tá olhando? Tá gostando? Pega e leva, tá, gente? A vida do casal, pessoal, depois de uma traição, não só da que foi traída, mas o que traiu, eu vou falar a verdade para vocês, vira um inferno, tá? Essa palavra, inferno. Ok, pessoal? Não é a mesma coisa, gente. Pode melhorar daí? Até pode, pessoal. Mas é o seguinte, leva tempo. Leva tempo, gente, tá? Leva tempo, tá? Por isso que tem muitas pessoas que falam,
pega e separa. Pega e separa. Porque se é para viver um inferno depois, por mais que o que traiu ou a que traiu se arrependeu, largou o amante, tal, assim, mudou da água pro vinho, a pessoa que ela injustamente, tá, atingiu os sentimentos dela, tá, por mais que ela mudou para melhor, tudo, não é a mesma coisa, gente, a situação não é a mesma, tá, gente? Tá? Tem vezes que tem que se separar. Ah, se separar, o divórcio não é pecado? Não é, gente. Não é pecado se separar, pessoal. Tá? O ruim da separação são, no caso, os filhos que sofrem muito. Ok, pessoal? Que daí, de repente, precisa de ir no terapeuta. Para eles entenderem o porquê da separação. Que os filhos não aceitam a separação dos pais. Tá? Isso aí é que é ruim. Agora, dizer que se separar, se divorciar é pecado, não, pessoal, não. Não é. Principalmente se é por causa de traição. Não é, tá, gente? Tá? O que? Vai viver na mesma casa um inferno, daí não vale a pena, pessoal. Daí. Sinceramente, não vale a pena, tá? Não vale a pena. A não ser que o casal, os dois se esforcem muito, os dois. Daí, ok, pessoal? Aqui eu só não vou falar os motivos por que tem traição ou do marido ou da esposa, porque a gente está falando sobre o pecado em si. Ah, e trair é pecado? É. O adultério, ele é pecado sim. Tu tá desvalorizando a pessoa que mora contigo, tá? A pessoa que ela depositou uma confiança em ti, tá? É pecado. E tu, assim, assim, tá traindo ali, tá com outra pessoa, mais tarde ali, tu vai decepcionar essa pessoa, tu vai prejudicar a pessoa emocionalmente. A pessoa pode entrar em... A pessoa, o cônjuge ali vai entrar até em depressão. Vocês não imaginam o que a depressão pode causar, gente. Tá? Depressão não é a mesma coisa que tristeza. Tristeza é um sentimento momentâneo, agora a depressão não. A depressão é algo que, se a pessoa está com depressão mesmo, ela tem que fazer um tratamento, tá? E a pessoa que trai, ela não pensa nessa consequência que ela vai cometer no cônjuge dela ou na cônjuge dela, tá, pessoal? Então, assim, muito cuidado, quem tem o costume de estar pulando cerca, de um dia, tá, quem mora contigo, que te dá o valor, confia em ti, nem imagina o que está fazendo, um dia a pessoa vai descobrir e entrar em depressão, tá? Daí, olha, vai vir aquele ditado, se arrependimento matasse. Pois é, pensa antes de fazer isso. Tá? Isso é um pecado que eu considero grave, trair cônjuge. Tá? Só. E qualquer outra traição. A traição em si é um pecado, sim. Que tu tá quebrando a confiança daquela pessoa. Ok, pessoal? Tu vai decepcionar a pessoa. Tá? Isso é gravíssimo. Ok, pessoal? Tá? E tem os 3 tipos de pecado no catolicismo, gente, tá? Tem o pecado original, que é transmitido a todos os homens sem culpa própria, devido à sua unidade de origem, que é Adão e Eva.
que eles cometeram de pecado? Eles desobedeceram a palavra de Deus, né? No início do mundo lá da árvore, né? Tal, que não devia de comer a maçã e tudo mais. Quem começou ali foi a Eva. Gente, essa história de Adão e Eva, ela é bem complexa, assim, ela tem, se parar para pensar, assim, as pessoas que já leram bastante sobre essa história, pessoal, tá? Tem várias histórias aí, tá? No catolicismo, a primeira pecadora foi a Eva, né? A Eva começou e ela manipulou o Adão, né? Para ele comer a maçã. Tipo, daí eles já põem assim, parece que generalizando. A mulher pecou primeiro que o homem, tá, gente? Como, tá? Séculos atrás aí, gente, o catolicismo via a mulher como, eu vou ser bem realista, pessoal, como coisa ruim. Que a mulher era responsável por tudo que era ruim, por causa da Eva, pessoal. Só que assim, pessoal, é bom não radicalizar muito essa história, tá? Esse conto aí, tá? Que tem vários significados, tá? Tem uma outra história, né, que fala da cobra, tá? Que a cobra é quem? Tá, pessoal? Eu li até um livro falando dessa história aí, que é a Lilith, que no caso é uma mulher também. Daí a coisa fica pior ainda, tá? Pessoal, que a Lilith foi a primeira esposa de Adão, tá? Não deu certo a união deles, por quê? Porque a Lilith é uma mulher independente, ok? É uma mulher que ela não aceita que um homem mande nela, tá entendendo, pessoal? Tá? Por isso que tem muitas mulheres aí que elas, né, sim, elas são devotas a Lilith, pessoal. Por isso, tá? Que tem aí as filhas de Lilith, né, gente? Por causa disso, que ela é ali, né, pela história da entender, seria uma mulher independente, ok? Que Adão ali queria se sobressair a ela, ok, pessoal? No meu entender ali que eu li, tá, gente? Ali eles falam muito sobre o sexo, que ele queria estar em cima dela, ela não, ela queria estar em cima dele. Mas esse conto, na verdade, pessoal, isso aí quer dizer o quê? Que Adão queria se sobressair a ela e ela não aceitou. Por que eu tenho que estar te obedecendo? Por que eu não tenho voz ativa também? Entendeu? E ela foi embora por conta própria, tá, pessoal? E daí o Deus Todo-Poderoso lá mandou a Eva. Por quê? Ele, que tipo de mulher que Deus mandou até depois? Totalmente contrário da Lilith, que é a Eva. O que é? A Eva não tem a boca para falar, tal, é quieta, tudo que Adão dizer para ela, ela diz amém. E assim vai indo, gente, tá? Só que é o seguinte, mesmo a Eva sendo contrária da Lilith, ela faz algo que Deus fica, né, furioso, né? Assim, óbvio que ali a Lilith chega, parece que ela volta, né, lá pro paraíso, pro Éden, né? Os anjos falam, ai, volta lá, tal. E ela volta, e ela já vê que o Adão tá com outra mulher, que é Eva, e ela vai lá e, tipo, tem uma história que diz que ela se disfarça, né, de cobra ali e tal, e fala, e Eva, não, eu não posso, que não sei o quê. Ela, não faz mal nenhum.
fome, Eva foi na conversa dela, tá? Daí a Eva já fez a cabeça do Adão lá depois e assim foi indo. Ok, pessoal? Tá? Que tipo, a Lilith fez aquilo de raiva. Ela sabia que aquela árvore não poderia, a maçã não poderia ser comida. Ela fez aquilo ali para os dois serem expulsos. É o que diz a história, gente, tá? Pessoal, então essa história da árvore ali, tudo, pessoal, tá? Assim, ela tem várias versões, gente. Várias. Ok, pessoal? Tá? Assim, tá? E assim, o catolicismo perseguiu muitas mulheres, ok? Por causa dessa história, tá? E o catolicismo, gente, eles sabiam e sabem sobre a Lilith, ok? Não é só por causa da Eva, tá? Até por causa da Lilith, tá? Daí, tipo assim, a mulher é pior que o homem. O que aconteceu? A mulher sendo tratada assim que nem, tá? Pior do que um bicho até, tá? A mulher foi muito maltratada, tá? Muito maltratada mesmo, séculos atrás. E a mulher só conseguiu ter os seus direitos mesmo de verdade século passado, pessoal. Tá? É isso, tá, gente? Quer queira ou não, tá? É isso, tudo bem. Assim, eu não sou feminista, essa coisa de política, isso aí eu tô fora, tá? Mas a mulher foi muito maltratada, assim. É óbvio que homem e mulher são diferentes, quer queira ou não. Não tem comparação. Não tem comparação, de jeito nenhum. Mas a mulher foi muito maltratada, né? Principalmente no catolicismo, tá, gente? Tá? Por causa dessa história aí da Eva e Adão. Do Adão e Eva, tá, gente? Então vamos lá. O pecado mortal. Cometido ao mesmo tempo a matéria grave, plena consciência e deliberado consentimento. Esse pecado destrói a caridade, priva-nos da graça santificante, conduz à morte eterna do inferno. Isso se a pessoa não se arrepender do pecado que fez. Se ela não se arrepende, tá? Tipo, eles falam inferno. Tá, vamos lá. Pessoal, para começo de conversa, gente, aqui se faz, aqui se paga. Tá? A pessoa que não se arrepende nem um pouco, principalmente um pecado assim que, tá? É um pecado grave, né, pessoal? Um pecado mortal é um pecado grave, gente. Se a pessoa não se arrepende do pecado grave que ela cometeu, tipo que difamar uma pessoa porque tem inveja dela, tirar a vida de alguém, trair cônjuge também é considerado pecado grave. Eu considero, gente. Eu considero, independente de homem ou mulher. Não interessa. Tá? É um pecado grave que tu tá pondo em jogo os sentimentos da pessoa ali que confia em ti. Quer queira ou não. Tá? Pessoal. Vamos lá. Aborto é pecado grave. Tem gente aí, não sei o que. Pessoal. Tá? Ai, fiquei grávida sem querer. Por que eu tenho que continuar se eu não quero? Meu bem, para que existe contraceptivo?
Para que existe contraceptivo? Existe de vários tipos. Por que não se cuidou? Ai, mas o meu namorado, o meu marido, o meu ficante, sei lá o que for, não quer ser pai. Ele não quer ser pai, daí tu vai fazer isso porque ele não quer e tu quer. Tu quer assumir, mas ele não quer. Problema dele. Seja mulher com M maiúsculo. E, meu bem, se ele não quer assumir, não tem que fazer o que ele quer. O corpo é teu. Quer ficar grávida, quer ter a criança, não vai atrás da conversa do homem, que é o pai do teu filho, da tua filha que tá aqui, ó, no teu ventre. Tá, meu bem? Agora não vem com desculpa que é uma gravidez indesejada. Porque não se cuidou? Hein? Por que não se cuidou? Tá? Ai, foi na hora que deu a vontade. Foi na hora que deu a vontade. Não é desculpa para fazer isso. É considerado pecado grave. Tá? E se não se arrepende, vai pagar um preço muito alto. E não precisa ser no umbral, no inferno, seja onde que for depois que desencarnar. Aqui mesmo, tu já paga. Já paga. Eu sei a história de uma mãe que fez isso. Tá? Ela tinha um único filho. Tá? Esse filho era um garoto adorável. Adorável. Desencarnou jovem e não deixou neto para ela. Tá? E ela mesma disse: se eu não fizesse o que eu fiz, de repente não aconteceria. Isso foi o preço que eu tô pagando. É o preço que eu tô pagando. E ela já não tem mais idade para estar engravidando e criar um filho. Tá, gente? Então, assim, pense antes de fazer. Pense, mas pense mesmo. Tá? Pessoal, pense. Gente, tá? Outra, ela descobriu que tem um neto. Mas ela não sabe onde está esse neto que o filho deixou. Viu como é que as coisas são? Ela tá pagando o preço. Filho desencarnou jovem demais. E esse neto que ela ouviu falar aí que tem, ela nem sabe onde tá. Tá? É isso, pessoal. Pensa antes de fazer isso, tá? Não é questão de moral, gente. Tá? Pensa antes. Pensa e outra. Faz mal para a saúde isso. Tá arriscando a própria vida e a saúde, gente. Ok? Tem isso também. Tá? Vamos lá. Pecado venial. O pecado venial, gente, é um pecado leve. Até pode ser grave, mas daí ele não tem assim o conhecimento nem total consentimento da pessoa. Tipo, assim a pessoa comete o pecado assim, sem ter noção do que tá fazendo, pessoal. Tá? Daí até não é um pecado assim gravíssimo e tudo mais, tá? É um pecado leve, tá, gente? O pessoal não tem às vezes intenção de fazer o que fez, às vezes até por ingenuidade, quer queira ou não, pode acontecer, tá? É isso, tá, pessoal? Já o segmento protestante ou evangélico, no caso os evangélicos aí, tá? Assim, o catolicismo ele acredita muito no purgatório,
tá? Tipo, a pessoa desencarna, vai no purgatório e paga lá, e paga os pecados dela, ok, pessoal? Depois ela vai pro céu, tá? Já os evangélicos, eles não acreditam nisso aí. E os evangélicos também não acreditam no pecado venial, mortal e original, que seria o capital, tá? Eles não acreditam nesses pecados aí, tá? Pessoal, assim eles acreditam no pecado contra o Espírito Santo, tá? Contra a carne, ok? E para eles o pecado é uma transgressão aos mandamentos de Deus, ok, pessoal? Até por um lado é mesmo, não deixa de ser, tá, pessoal? Daí, tá bom, gente? Sim, é assim, eles são muito radicais, né? Com essa palavra pecado, sim, né? Pessoal, tá? Assim, e a pessoa, ela pode ser perdoada dos pecados seguintes, pessoal. Tipo, a pessoa cometeu um pecado, ela pode, né? Se ela ali se convenceu que aquilo que ela fez não foi justo e tal, pedir perdão para Deus, tudo bem. Só que é o seguinte, gente, assim, é tipo, o arrependimento, pessoal, o arrependimento, gente, tem que ser algo sincero. Sincero, tá, pessoal? Sincero, tá? Porque se não tem sinceridade nesse arrependimento, não adianta, tá? Só tá lá fazendo de conta que está arrependido. Não adianta nada, então não fica pedindo perdão para Deus ou seja o que for. Para Jesus Cristo, né? E outra, Deus, ele tá vendo se a pessoa tá arrependida ou não. Deus sente quando a pessoa tá verdadeiramente arrependida. Agora, se tá fazendo de conta, gente, não faça isso. Daí tu tá brincando com uma energia muito poderosa, tá? Tem que ser sincero, tá? O arrependimento, senão não faça esse ritual de pedir para Deus te perdoar, tá? E outra coisa, a gente paga os nossos pecados indo na igreja rezar, indo num templo budista, sei lá o que. É o seguinte, gente, o pecado ele só é perdoado mesmo de verdade se a pessoa se arrepende no fundo do coração dela de verdade. De verdade, pessoal. Tá. Agora, ir na igreja uma vez por semana, assistir uma missa, comer a hóstia e tudo mais. Isso aí, gente, não vai pagar os teus pecados. Não. Tá? Não, gente, de jeito nenhum. Porque é o seguinte, o que eu conheço de gente que frequenta igreja, que vai na missa ou vai no culto, que é no caso evangélico, lá, e sai da igreja e comete os mesmos pecados de sempre. O que adianta? Tá? Evangélico, tá? O que tem de evangélico, gente,
que vive falando em Deus, toda hora fala em Deus, fala em Jesus Cristo, que não sei o que isso, que é aquilo, e critica as religiões afro-brasileiras, critica o espiritismo e outra, até critica o budismo, diz que a religião dela que é verdadeira, que a igreja dela é a melhor de todas, isso que aquilo. Tá. Vamos lá. Reza bastante. Faz questão de mostrar que é de Deus. Que fala, eu sou de Deus, eu sou da igreja. É uma baita de uma pecadora. De um pecador. E aí? Adianta tudo isso? Não. E outra coisa, evangélico que vai em templo, em casas que fazem magia negra, feitiçaria contra outras pessoas. Tem evangélico que vai nesses lugares. Ah, quero que faça uma feitiçaria contra fulana que eu não gosto dela. Não sei o quê. Trabalho de amarração. Tem evangélico que faz trabalho de amarração para fazer. Tá. E depois na igreja. Isso é pecado, gente, dos mais graves, tá? Sinceramente, pessoal. Sinceramente, tá? Assim, intolerância religiosa é pecado. É pecado. Porque, gente, ser cristão não quer dizer que é melhor que os outros que não são cristãos, pessoal. Não. O que vale é a índole da pessoa. Na verdade, não a religião dela, quer queira ou não. Tá. Pessoal. Cada pessoa se adapta à religião que a ela, né, ali que tem a ver com ela. Então, pessoal, vamos deixar de intolerância religiosa. Tá, gente? Ok? Aqui no final não, ainda tem mais um aqui. Judaísmo, pessoal. O judaísmo, eles têm uma filosofia que eu concordo 100%. Ok, pessoal? Eu concordo com eles. Os judeus. Eu não sou judia, pessoal. Eu sou católica, mas eu concordo com eles, tá? Assim, o judaísmo tem, em termos de filosofia, sabedoria, de estudo, de tudo, eles têm muito a oferecer, gente. Ok? Tá. Aqui eles têm uma filosofia assim, que o pecado, todo ser humano é pecador. E é verdade. O ser humano é pecador desde criança, desde adolescente. Ok, pessoal? E é verdade. Tá? E ninguém é melhor do que ninguém. Tá, pessoal? O judaísmo tem isso. Tá, gente? Tá? Que todos nós aqui, a humanidade, temos a inclinação para o mal, para fazer o mal, quer queira ou não. Uns fazem bem pouquinhos, outros médio e outros fazem demais. Essa é a diferença. Mas todos nós, pessoal, nós temos inclinação para pecar, tá? Não venha aí, tem gente que está assistindo aí o vídeo achando, ai, que é isso, Teodora, tu está sendo muito radical. Não estou. É a pura verdade. E eu concordo com o judaísmo.
gente, eu concordo com o judaísmo, tá? Gente, tá? Concordo com o judaísmo, com certeza, pessoal, tá? Pessoal. E aqui por final, gente, tá? Aqui, ó. O que tem, né? Tá? Tem a palavra de pecado é haverá. Qualquer tipo de pecado é haverá, tá? Na palavra hebraica. Ok, pessoal? Tá? Aqui. Tem aqui, ó, os tipos de pecado no judaísmo aqui, tá? Shet. Este é um pecado, crime ou falha não intencional. Ok, pessoal? Tá? Significa errar, desviar-se do alvo, falando de um arqueiro. Pecar, tropeçar. Pesha. Pecado deliberado em hebraico moderno. Pecado intencional. O peixe é um pecado intencional, uma ação cometida em desafio deliberado a Deus. Tá me entendendo? Avon. Avon. Ok? É um pecado cometido conscientemente, mas não para desafiar a Deus. Daí, exemplos aqui: pecado de luxúria ou emoção incontrolável. Possui a noção de perversidade, mal moral, maldade. Ok, pessoal? Tá? Gente. Daí. Tá? E é isso então, tá, pessoal? São conceitos de cada religião, ok? Tá? Gente, cada religião tem a sua filosofia, tudo mais, tá? Agora eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Parando para pensar, todos nós pecamos no nosso dia a dia, quer queira ou não. Óbvio que assim, quando a gente se envolve com a espiritualidade, a gente procura sempre se lapidar, ok, pessoal? Tá? Se lapidar, tá? Daí, tá? Se dá conta que tá errado e tal, aquela coisa toda, tá? Mas todo ser humano ele comete pecado, quer queira ou não, ok? Tá, pessoal? Tá, então assim, tem religiões aí, como eu falei aí, que se acham melhor que as outras. Gente, não existe a melhor e nem a pior religião, pessoal. Não existe, gente, tá? E outra, intolerância religiosa é considerado um pecado, tá? É isso, gente. Tá? E pecado, pessoal, eu no meu ponto de vista, o que que é? É tu fazer mal aos outros, tanto fisicamente como emocionalmente, espiritualmente, tá? E fazer mal a si mesmo, ok? Pessoal, tá? Eu vou pagar os meus pecados após eu desencarnar. Não precisa desencarnar para pagar. O que tu faz aqui, tu paga aqui, vivo, em vida, ok? Tá? Daí o que vem aí é tu te arrepender, tu te convencer que tu tá cometendo aí alguns erros graves, principalmente erro grave mesmo, tá?
se dar conta e não cometer mais, procurar não cometer os mesmos erros, entendeu, pessoal? Tipo aquela coisa, né? Pecado é o que ali, pelo significado, é errar, se desviar, tudo isso aí. Tipo, errar. Errar é humano. Burrice é cometer o mesmo erro. Como se diz, isso aí é uma verdade, pessoal. Tá? É isso, tá, gente? Assim, e dizer que fulano é pecador, fulano é pecador. Tá, pode ser. Mas a pessoa que critica os outros, fica criticando as outras pessoas como se ela não fizesse nada de errado, ela é pecadora também. Já de ficar criticando as pessoas, falando mal das pessoas. Vá cuidar de si mesma e ver os seus defeitos, tá? Não fica, ai que ela fulana, que não sei, o Beltrano também é pecadora e é mais pecadora do que as outras pessoas. Jesus Cristo, gente, ele não era de ficar apontando o dedo e falando tu é pecador, tu é pecador, pecador. Vai ler bem a história de Jesus Cristo. Ele não fazia isso. Ok, pessoal? Ele só dizia assim, não pecas mais. Entendeu? Mas ele falava de uma maneira, não daquela maneira autoritária, assim, tu não peca mais, tá? Não, ele só dizia, não peca mais. E deixava a pessoa, ela lá seguir o rumo dela, se ela não quisesse pecar mais, não pecava, se quisesse, problema dela, tá? Ai, Jesus Cristo morreu para pagar todos os nossos pecados. Gente, é outro detalhe. Jesus Cristo, ele morreu para pagar os pecados das pessoas daquela época que ele foi ali crucificado. Daquela época, gente. Não aqui por nós, aqui agora. Não, gente. Tá? Foi pelas pessoas daquela época lá que ele foi crucificado. Naquela época. Aqui agora, não. Ok, pessoal? Tá? Gente. Então, assim, muita gente usa essa ideia que Jesus Cristo foi crucificado por nós, pecadores, nós aqui agora, para ficarem cometendo mais pecados, para fazer o que bem entender. O que é o pecado, gente? Uma outra coisa também é o abuso da liberdade, é o abuso do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas tem que saber usar o livre-arbítrio. Tem gente que não sabe usar, que faz o que bem entende, tá? Depois acontece algo com a pessoa, ai meu Deus do céu, porque e daí quer xingar Deus ainda por cima. Mas o que? Tu fez algo que tu não deveria de fazer, tu prejudicou uma pessoa. Não te lembra disso? Pensou só em ti, tu foi egoísta, não pensou naquela pessoa, tá? Agora tu tá sendo prejudicado. É assim, a lei do retorno, que o budismo acredita muito. Causa e efeito, gente, tá? E é isso então, tá, pessoal? É isso, tá? Eu falei aqui sobre cada religião, algumas religiões aí, tá? E um pouco do meu ponto de vista do pecado, ok, pessoal? É isso então, tá? Gente, tá? Fico por aqui, agradeço por assistirem meu canal, tá, pessoal? Tudo de bom para vocês, um beijo enorme, fique com Deus, ok, gente? É isso então, tchau.